Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo de treinamento, irei ensiná-los a utilizar o menu de relatórios. Primeiro, iremos acessar o G1. Neste primeiro campo, você precisará inserir o nome do escritório, o nome de usuário e sua senha. Em seguida, clique para entrar. Após acessar o G1, vocês irão vir no menu lateral e relatórios. Nessa parte de relatórios, vocês irão emitir relatórios diante dos módulos a seguir, como por exemplo o de AVI, sobre clientes, contabilidade, folha, ordens de serviço, pendências e do menu recorrentes. Para você não ficar lendo de relatório em relatório, para verificar qual relatório se encaixa à sua necessidade, você pode vir no filtro ao lado. Temos, por exemplo, a opção de selecionar por módulo. Então, por exemplo, você quer ver sobre contabilidade. Clicando nele, vai filtrar para vocês relatórios referentes à contabilidade, ou seja, essa partezinha aqui filtra as etiquetinhas laterais correspondentes ao relatório. Ao filtrar pela opção de pesquise aqui, vamos supor, vou colocar o nome de tarefas. O sistema irá filtrar para mim todos os relatórios que no seu nome por extenso tem tarefas. Então, assim fica mais detalhado a sua pesquisa. Agora, irei ensiná-los e explicar o que cada relatório emite. Vamos começar com os relatórios de AVI. O primeiro relatório de AVI tem o nome Relatório de AVI. Caso você queira emitir um relatório mais específico, focando em somente um cliente ou um determinado período, você pode clicar em cima do nome do relatório. Irá expandir para você um filtro onde você pode colocar data inicial e final de vencimento. Como podemos ver, aqui já está travado em um mês fechado. Você pode colocar o período desejado. Filtrar por empresa, filtrar vencimento individual. Qual tipo de vencimento você quer ver, se é sobre alvarás, sobre aniversário, bombeiro, certidões e assim por diante. E a situação, se estão em abertos, concluídos, cancelados ou vencidos. Após filtrar da maneira desejada, você clicará em emitir relatório. Pessoal, como podemos ver, o relatório irá mostrar o nome do que se trata. Então, por exemplo, a gente tem aqui o certificado, seria um aniversário, a vigência, o vencimento, qual colaborador responsável, qual cliente que se refere esta tarefa e o status. E assim por diante. Tudo que tiver cadastrado no seu sistema em relação a vencimentos individuais, você poderá verificar nesse relatório. No segundo tipo de relatório de AVI, como podemos ver abaixo, o nome é Relatório Básico de AVI. Vocês vão clicar em cima do nome, mesmo esqueminha de filtro, e clicar em Emitir Relatório. O relatório será praticamente o mesmo, pessoal, porém as informações são mais enxugadas, não são feitas em tabelas como o anterior, então vamos comparar. Esse relatório que estou mostrando para vocês é o relatório básico, ou seja, o último tipo de relatório que tiramos sobre a AVI. Podemos ver que vai aparecer o nome da tarefa, as empresas, o vencimento, status e colaborador. Ou seja, as informações estão em linhas. No relatório que tiramos anteriormente, temos uma visualização um pouquinho mais ampliada. Prosseguindo, pessoal, agora o próximo relatório é sobre clientes. A parte de clientes, como diz o próprio nome, é relação cliente e regime de apuração e regime de folha. Para isso, se você também quiser filtrar, você pode clicar em cima do nome e você vai ter um filtro diferente, onde você vai selecionar as opções que quer que saia no seu relatório. Então, por exemplo, apenas clientes ativos, apenas clientes inativos, caso vocês tenham desativado algum cliente, ou a opção de todos os clientes. Nessa opção de relatório, a gente pode tirar dois tipos de relatórios, tanto quanto em planilha ou um relatório normal em PDF. Vamos tirar primeiro a forma em planilha. Quando exportamos a planilha, irá aparecer coluna de CNPJ, o código do cliente cadastrado, o nome do cliente, o regime de apuração, o regime de folha, fluxograma contábil e o telefone do cliente caso vocês cadastrem ele em cadastros. Quando clicamos para emitir relatório em PDF, podemos verificar um relatório parecido com o da planilha. Então, vai ter o CNPJ, o nome do cliente, o regime de apuração e o regime de folha. O próximo módulo que iremos verificar é sobre a contabilidade. O primeiro relatório de contabilidade é a relação de tarefas por situação. Vamos abrir o filtro clicando em cima do relatório. Neste filtro,
teremos o acréscimo de situação de tarefas. Então, por exemplo, eu quero tirar um relatório sobre a contabilidade, onde me mostra somente tarefas em aberto, ou tarefas em atraso, tarefas concluídas, tarefas desconsideradas ou todas as tarefas. Vamos abrir então, por exemplo, a da opção de tarefas abertas. Neste tipo de relatório, pessoal, podemos tirar tanto em planilha quanto em relatório PDF. Vamos exportar primeiro a planilha. Como podemos verificar, pessoal, irá aparecer o nome da tarefa, o nome do cliente, o colaborador que é responsável por esse cliente, o colaborador da tarefa, o vencimento, a situação e caso o colaborador insira algum histórico, ou seja, alguma observação nessa tarefa, irá aparecer na planilha também. Agora, iremos emitir um relatório em PDF. Bom, como podemos observar, irá aparecer o título do relatório, assim como os demais, o nome da tarefa, o cliente, o colaborador, caso tenha um colaborador específico para fazer determinada tarefa, e a data de vencimento. Pessoal, no segundo relatório da contabilidade, vocês irão emitir um relatório onde mostrará todo o percentual dos meses da contabilidade dos seus clientes. Então, aparecerá em relatório todo aquele painel da contabilidade que vocês conseguem visualizar a quantidade de tarefas concluídas em forma de porcentagem. Clicando em cima do nome do relatório, o nosso filtro será um pouco mais enxugado devido às informações que irão aparecer. Então, podemos filtrar por um cliente em específico, um colaborador em específico e o ano. De repente, você quer emitir um relatório referente aos anos anteriores. Podemos retirar também em forma de planilha e em forma de relatório. Vou tirar primeiro a forma em planilha. Como podemos ver, pessoal, irá aparecer o nome dos clientes, o ano da contabilidade, o colaborador responsável e os meses. Então, teremos a porcentagem referente à conclusão de tarefas de todos os meses. Quando emitimos o relatório em PDF sobre a relação de percentual da contabilidade, irá aparecer dessa maneira para vocês: o nome do cliente, o ano, o colaborador e o resultado percentual dos meses da contabilidade do seu cliente. Agora, partindo para o último relatório referente à contabilidade, iremos ver uma relação de meses concluídos. Ou seja, pessoal, no relatório anterior podemos verificar mês a mês e a quantidade concluída, certo? Então, por exemplo, nesse relatório de cima, irá aparecer para você a porcentagem dos meses e não somente os meses concluídos. No mês de baixo, irá aparecer para vocês a relação de meses de todos os seus clientes, porém os que tiverem concluído 100%. Clicando em cima do nome do relatório, podemos filtrar por cliente, data inicial e final de conclusão e filtrar o colaborador. Nessa opção, teremos somente a forma em PDF para emitir esse relatório. Nesse relatório, podemos observar o nome da empresa, o colaborador responsável, o mês, o ano e a data de conclusão, ou seja, irá aparecer para vocês a relação de meses que estão concluídos 100%. Agora, iremos ver os relatórios sobre o módulo de folha. O primeiro relatório se chama Quantidade de Funcionário por Folha de Pagamento. Pessoal, nesse relatório aqui, iremos emitir um tipo de relatório onde mostra a quantidade de funcionários do seu cliente que foi trabalhado em cima da folha de pagamento feita pelo escritório. Então, por exemplo, no G1, temos uma configuraçãozinha feita por tarefa, onde definimos que aquela tarefa, ao ser concluída, iremos identificar a quantidade de funcionários que o escritório trabalhou em cima. Então, por exemplo, para fazer essa configuração, o escritório irá no menu lateral, Cadastros, Tarefas. Ao abrir a listagem de tarefas cadastradas no seu sistema, você irá clicar em cima da tarefa desejada, então, por exemplo, fechamento da folha com ponto, e aqui podemos verificar que abriu o nosso cadastro da tarefa. Vocês irão no menu Configurações, e aqui você irá selecionar a opçãozinha de solicitar quantidade ao concluir. Essa opçãozinha, pessoal, permite que quando o seu colaborador for concluir essa tarefa, inserir o nome de funcionários do seu cliente que foi tratado no fechamento da folha. E, ao selecionar essa opção, clicar em alterar. Em seguida, pessoal, ao abrirmos a folha do seu cliente, que tem aquela tarefa que configuramos, você irá selecionar e clicar em concluir e confirmar com a conclusão. Quando confirmamos com a conclusão, irá aparecer para vocês a opçãozinha de quantidade de funcionários na folha.
Pessoal, essa opçãozinha aqui, como dito anteriormente, é para você indicar quantos funcionários do seu cliente estão concluídos nesse fechamento de folha. Então, vamos supor aqui, por exemplo, que seja 15. E a gente clica para concluir. Retornando aos relatórios, vamos tirar então o primeiro relatório da folha. Clicamos em cima, irá aparecer. Clicando em cima, irá aparecer o mesmo esquema de filtro, filtrar por tarefa, empresa, colaborador, ano e mês. E clicamos para emitir relatório. Podemos verificar então que esse relatório irá nos emitir o colaborador, a empresa, qual tarefa tem aquela configuraçãozinha para mostrar a quantidade de funcionários, a qual mês se refere da folha e a quantidade. Pessoal, esse primeiro exemplo aqui foi o que eu mostrei anteriormente, como configurar e como inserir a quantidade de funcionários concluídas naquela tarefa. Partindo para o segundo tipo de relatório referente à folha, iremos tirar um relatório sobre folhas entregues dentro e fora do prazo. Clicando em cima desse relatório, podemos verificar também o mesmo tipo de filtro, onde iremos filtrar empresa, ano e mês. E vamos clicar para emitir relatório. O relatório sendo aberto, irá aparecer para vocês a empresa, a quantidade de tarefas desconsideradas no total, a quantidade de tarefas concluídas no total e as concluídas fora de prazo. Partindo para o último tipo de relatório da folha, iremos verificar folhas em aberto, concluídas e atrasadas. Vamos clicar em cima do nome do relatório para abrir o filtro. Nesse filtro, podemos filtrar empresa, tarefa, ano da folha, situação, se você quer somente as que estão em aberta, concluída ou em atraso, tipo de período, se é por mês ou vencimento legal, mês de competência, data inicial e data final e o colaborador. Vamos clicar para exportar planilha. Abrindo esta planilha, podemos verificar o nome das tarefas que estão em aberto, o nome do cliente, a coluna de vencimento, a coluna de colaborador e caso o seu colaborador coloque alguma observação ao efetuar essas tarefas, irá aparecer nessa coluna também. Pessoal, como eu exportei uma planilha com todas as situações, essa planilha irá me trazer tanto de tarefas em aberto, tarefas concluídas e tarefas em atrasos. As 3 planilhas exportadas abaixo irão aparecer com a mesma sequência: as tarefas, cliente, o vencimento, o colaborador e se o mesmo colocou alguma observação. Agora, iremos iniciar os relatórios sobre as ordens de serviço. Nesse primeiro relatório de ordens de serviço, iremos exportar um relatório onde mostrará a situação das suas ordens de serviço em aberto, mostrando, por exemplo, o nome da tarefa, o nome do cliente, a do colaborador e a porcentagem diante da conclusão daquela ordem de serviço. Então, por exemplo, clicando em cima do nome do relatório, iremos abrir o filtro. Você pode filtrar pelos status, ou todos os status, ou somente as ordens de serviço em aberto, atrasado, cancelado ou fechado. O período, vencimento dos passos de ordens de serviço, se quer que está vencendo hoje, vencendo nesta semana, os departamentos cadastrados nas tarefas de ordens de serviço, a origem da OS, se é local, se é uma OS rápida ou uma programada, as tarefas que podem estar vinculadas nessas ordens de serviço, os clientes que você pode estar filtrando e os colaboradores. E vamos emitir o relatório. Emitindo o relatório, podemos verificar abaixo que vai aparecer o número da ordem de serviço, o nome do seu cliente, a tarefa, o colaborador responsável, o departamento e o vencimento. Abaixo, como podemos ver, é a progressão em porcentagem ou partes, ou seja, se essa ordem de serviço já está tendo procedência, irá aparecer para vocês na parte de progressão. E a partezinha de anotações, caso você abra a OS e coloque uma anotação, irá aparecer no relatório também. O segundo relatório sobre ordens de serviço se chama Relação de Passos por Ordem de Serviço. Então, pessoal, nesse tipo de relatório, iremos verificar a seguinte questão. Você abre uma ordem de serviço e tem todo o passo a passo para concluir aquela OS, certo? Quando você emite esse relatório, vai aparecer para você o nome da ordem de serviço e a procedência dos passos. Então, assim, irá aparecer todo o passo a passo para vocês e os status, se está concluído ou se está em atraso. Então, vamos lá. Clicando em cima do nome do relatório, irá abrir a mesma sequência de filtro e você irá clicar para emitir relatório. Emitindo o relatório, como podemos verificar, aparecerá o número da OS, o nome da empresa, a tarefa que se trata, o colaborador, o departamento e o vencimento desta OS. Abaixo aparecerá todo o passo a passo correspondente a esta tarefa aqui. Então, como podemos verificar, a gente tem a sequência dos passos,
o nome dos passos, o colaborador, de repente pode ter um colaborador em específico para cada passo, os status desse passo, se tiver concluído, estiver em atraso, e o vencimento. O terceiro relatório referente às ordens de serviço, iremos tirar a quantidade de OS concluídas por colaboradores. Então, por exemplo, vocês abrem uma ordem de serviço no G1 e assim que concluída, irá aparecer nesse relatório. Então, clicamos em cima do nome, abrirá o filtro, aqui você poderá filtrar pelo período, colaborador ou tarefa em específico, e clicar para emitir relatório. Emitindo o relatório, você poderá verificar, por exemplo, quem fechou. Irá aparecer por nome de colaborador e a quantidade fechada pelo mesmo. O último tipo de relatório sobre ordens de serviço é a relação em rankings de ordem de serviço. Então, por exemplo, irá aparecer para você o total de ordens de serviço aberta para determinados clientes. Clicando em cima do nome, podemos filtrar de maneiras diferentes, como, por exemplo, a quantidade de OS por cliente, a quantidade de OS por tarefa ou até mesmo por departamento, filtrando clientes, tarefas, departamentos, se você quer por data de conclusão, data de atendimento, abertura, vencimento, a data e se quer filtrar por todos os status, em aberto, concluído, cancelado ou em atraso. Filtrando da maneira que você deseja, clique em emitir relatório. Podemos verificar que irá aparecer o nome do cliente e a quantidade de ordens de serviço abertas para ele. Aqui também temos um outro cliente e a quantidade de OS aberto a ele também. O próximo relatório que iremos verificar é sobre o painel de pendências. Nesse relatório, verificaremos o cliente e o que está em pendência com ele, se há uma certa cobrança, algum pagamento e assim por diante. Então, clicando em cima do nome do relatório, podemos filtrar para o cliente, o tipo de pendência, o mês e a situação. Serão pendências em abertos, pendências concluídas, canceladas ou todas as situações. E agora clicamos para emitir relatório. No nosso relatório, irá aparecer o nome do cliente, o tipo de pendência, como aqui, por exemplo, aguardando pagamento, o mês em que essa pendência foi em aberto. Nessa partezinha onde fala qual a pendência é a observação colocada, então aguardando o pagamento do boleto. Nesse relatório, de modo geral, você poderá verificar tudo que está cadastrado no seu menu pendências. Agora, iremos para os últimos relatórios referente ao painel de recorrentes. O primeiro relatório sobre recorrentes irá mostrar para nós igual a situação da folha. Este primeiro relatório nos traz a informação de quantos funcionários do cliente foram concluídos dentro daquela tarefa recorrente. Então, por exemplo, quando abrimos o nosso painel recorrente e tem uma tarefa que está configurado para o controle de quantidade de funcionários, você irá selecionar a tarefa e quando for concluir, o sistema pedirá para vocês inserirem a quantidade. A quantidade inserida nessa informaçãozinha aqui é o que vai aparecer no nosso relatório. Retornando à parte de relatórios, vamos emitir esse relatório para podermos verificar. Clicamos em cima do nome, irá aparecer o filtro, o período, a tarefa em específico, a empresa, o colaborador responsável e o colaborador responsável pela conclusão e desconsideração da tarefa. E agora clicamos para emitir relatório. Então, podemos verificar o nome da tarefa, o nome do cliente, o colaborador que concluiu e a quantidade de funcionários do seu cliente que estão concluídos naquela atividade feita. Partindo para o último tipo de relatório dos recorrentes, iremos verificar relação recorrentes por situação. Nesse tipo de relatório, pessoal, iremos verificar todas as tarefas geradas para o determinado cliente e a situação do mesmo. Então, clicando em cima do nome do relatório, irá abrir o filtro e podemos filtrar pela situação. Se queremos ver os estão em aberto, em atraso, abertos em tempo hábil, concluídos em tempo hábil, concluído em atraso, desconsiderado em tempo hábil ou desconsiderados em atraso. Ou também a opção de todas as situações. Clicando para emitir relatório, podemos verificar as seguintes informações. O nome do cliente, podemos verificar que aqui se trata de um único cliente, as tarefas geradas para ele, os colaboradores responsáveis. Caso essas tarefas estejam concluídas, irá aparecer a data de conclusão e o vencimento em si dessas tarefas.
Pessoal, uma última observação que eu vou fazer para vocês é que quando vocês forem clicar para emitir o relatório, caso o relatório não seja emitido, verifique se o pop-up da página está bloqueando para fazer esse download. E este foi o nosso treinamento sobre o painel de relatórios.